a sua Bíblia novamente, ou o seu celular, ou o seu tablet, né, que você estiver utilizando, e vamos abrir em João capítulo 16, 15, né, João 15, do verso 22 ao verso 27, nós estaremos continuando a nossa mensagem que foi iniciada na semana passada. Diz assim o texto: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpas do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Irmãos, na semana passada, nós iniciamos essa mensagem, que foi dividida em duas partes, com o tema odiados pelo mundo, e chegamos às seguintes conclusões na semana passada. Primeira conclusão foi que os discípulos são odiados por causa de Jesus. Nós percebemos que o ódio que Jesus falou que viria sobre a vida dos discípulos estaria fundamentado no simples fato de que os discípulos carregam o nome de Cristo, carregam a verdade de Cristo, o reino de Cristo, e que se odiaram a Cristo, consequentemente também odiariam os seus servos. Então essa foi a primeira conclusão que nós chegamos, entendendo que nós também enfrentaremos esse ódio que Cristo enfrentou em nossa caminhada cristã. O segundo ensinamento que nós tiramos foi que os discípulos são odiados por terem a vida de Jesus. Ou seja, é pelo fato de carregarem a vida de Jesus em si que eles eram odiados pelo povo. Ou seja, pelo fato deles viverem a vida de Jesus, é que eles estavam recebendo como consequência dessa vida, como retaliação a essa vida, o ódio do mundo, né? Assim como as pessoas odiavam a Cristo, elas estavam respondendo elas iriam responder aos discípulos com ódio. E nós tiramos esse ensinamento para a nossa vida, de que em algum momento na nossa vida e nos ambientes em que nós estamos inseridos, quando nós estivermos vivendo de fato a vida de Cristo trará para nós, ou trará sobre nós, ódio, o ódio das pessoas. Então, tá bom. O pessoal está dizendo que Bom, gente, eu estou vendo que alguns estão reclamando, outros estão dizendo que está muito distante. Então, desliga tudo, por favor. Esse aqui foi o que Luana tá. E agora? Como é que está o som para vocês agora? Peço que vocês me digam aí para que eu possa continuar. Agora o som melhorou. O som está estourado. Pastor, olha aqui, ó, chegou uma mensagem. Gabriel, acho que o microfone está desligado e que o que está captando é o da câmera, que não aguenta. E agora? Melhorou o som? Melhorou o som agora? Pronto, então já tem algumas pessoas dizendo que melhorou um pouco, outras pessoas dizendo que está perfeito. Então acho que agora deve ter resolvido, não é um problema, né? O meu tá bom, está bom, pronto. Já uma série agora
Aqui está ótimo, glória a Deus. O de Florença está distante. Se aproxime, Florença. Está ótimo, o som está estourando no louvor, foi, a gente percebeu. Aqui está ótimo. Tá tudo só o seu, Florença. Se aproxime mais do fone de ouvido, pronto, melhorou. Então vamos lá, vamos dar sequência, tá bom? Então acredito que agora melhorou. É porque a gente vai fazendo os ajustes, né? A gente quer melhorar, a gente está numa casa, não tem tanta acústica, né? A gente está tentando incrementar, colocar um instrumento, uma coisa para ficar melhor, para dar um ambiente maior de culto, né? E aí a gente vai enfrentando algumas dificuldades nesse momento, né? Mas Deus vai nos dar graça para a gente conseguir vencer esse tempo. Então, retornando, a primeira lição foi que os discípulos são odiados por causa de Jesus. A segunda lição é que os discípulos são odiados por ter a vida de Jesus, como eu acabei de falar antes do nosso parênteses aqui. A terceira lição que nós tiramos do texto é que os discípulos são odiados porque são de outro mundo, ou seja, como nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos nesse mundo. Cristo vai trabalhar isso de forma bem mais contundente no capítulo 17, quando ele vai pontuar algumas vezes que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, o fato de nossa esperança não estar nesse mundo, o fato de nosso olhar não estar focado nesse mundo, o fato de que nossas emoções, embora que em algum momento afetadas, elas estão ou devem estar alicerçadas nas promessas de Deus, tudo isso faz com que a nossa vida demonstre uma vida que não está envolvida ou dominada pelas circunstâncias desse mundo, o que traz, consequentemente, a perseguição, o ódio, porque as pessoas passam a não entender o nosso estilo de vida, e enfim, essa foi a terceira razão que nós aprendemos na semana passada. A quarta razão é que os discípulos são odiados porque o mundo não conhece a Deus. Essa foi a razão, inclusive, pela qual Cristo foi odiado. É que, embora os judeus tivessem os oráculos de Deus, de certa forma fossem o povo de Deus, eles não conheciam a Deus porque eles não conheceram a Cristo. Então, o fato de não conhecer a Cristo revelava que eles não conheciam a Deus. E, portanto, por não conhecerem a Deus, eles odiavam a Cristo. E a mesma coisa acontece com os seus discípulos e acontecerá conosco, a igreja do Senhor. As pessoas que não conhecem esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, manifestam na pessoa de Cristo Jesus, que encarnou, que veio ao mundo para trazer salvação, obviamente odiará a Cristo, e mesmo que digam que amam a Deus, odiando a Cristo, eles também estão odiando a Deus. O quinto ensinamento que nós tiramos na semana passada foi que as pessoas ouvirão a nossa pregação, ou seja, mesmo em meio à perseguição, à crise, ao ódio do mundo, à rejeição do mundo, a Cristo, ao Cristo da Bíblia, ao Cristo da Escritura, ao Deus da Escritura, Cristo pregou e várias pessoas ouviram a sua mensagem. Assim como nós pregaremos nesse contexto de perseguição e várias pessoas ouvirão a nossa mensagem. Nós mesmos, um dia não ouvíamos, mas hoje nós já ouvimos a palavra pregada, a palavra que um dia foi pregada aos nossos corações. Então, isso é um exemplo de que nós também pregaremos e as pessoas também ouvirão a nossa mensagem. Então, foi assim que nós terminamos na semana passada e hoje nós iremos continuar, irmãos e irmãs, anunciando a palavra de Deus a partir desse texto, concluindo a nossa mensagem que tem como tema odiados pelo mundo. Então, vamos caminhar versículo a versículo, fazendo a exposição desse texto, para nós, no final, chegarmos aos ensinamentos que Deus deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje. Então, iniciando, nós temos aí o versículo 22, que nos diz o seguinte: toda a igreja juntamente conosco, repetindo: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Bem, irmãos,
Cristo começa dizendo aí que se eu não vier, e a ideia de vir aí é aquela ideia de um verbo de uma única ação constante que não precisa ser refeita ou acontecer novamente. Então é a ideia de que se Cristo não vier e ele veio de uma vez por todas, nem lhes houvera falado, é a mesma ideia, ele não só veio de uma vez por todas, como também tudo que ele falou permanecerá. A gente tem ciência daquele verso que diz, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. E isso é fato, as palavras de Cristo, elas permanecerão por toda a eternidade. Então, se Cristo não vier e não lhes houvera falado, pecado não teriam. Mais uma vez, de uma vez por todas, aqui é a ideia desse ter pecado, ou desse não ter pecado. Mas agora, Cristo diz que eles não têm desculpa, ou seja, eles não têm pretexto do seu pecado, que é a ideia da sua transgressão. Irmão, Jesus não está aqui, é bom começar explicando isso, Jesus não está afirmando que os judeus e todos os incrédulos do nosso tempo, por exemplo, só são pecadores ou só têm pecado porque ele veio ao mundo. Não! Se Jesus estivesse dizendo que os judeus e todos os incrédulos só se tornaram pecadores quando ele veio ao mundo, Jesus estaria assim lançando mão de toda a lei de Deus, ou pelo menos tirando a função da lei de Deus, porque a função da lei de Deus nunca foi salvar, mas foi legislar e demonstrar ao povo o tamanho do seu pecado. Então, o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que com a chegada dele, com a chegada da sua pregação, o pecado dos judeus e assim também o pecado de todos os incrédulos se tornou ainda mais visível. Lembremos que nós já estudamos no início do Evangelho de João, lá no capítulo 3, onde tem aquele texto áureo de João 3,16, nós temos a ideia expressada por Cristo de que ele é a luz do mundo. E que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque ao me aproximar da luz, a luz manifesta a impureza do meu ser, a impureza da minha vida. Então é por isso, meus irmãos, que Cristo, com a chegada de Cristo, e com a chegada da pregação de Cristo, o pecado dos judeus se tornou mais evidente, mais vívido, mais latente. A malícia deles se tornou intensamente evidenciada, visível, notória. Então Jesus está demonstrando também que pecado, meus irmãos, essencialmente, na sua essência, em sua natureza, não é um desacerto ou um desvio moral. Pecado sempre se referiu e sempre vai se referir à oposição a Deus, mesmo que desvios morais sejam designados como pecado, e é verdade. A gente diz que mentir é pecado, adulterar é pecado, cobiçar é pecado, roubar é pecado, não é assim? Causar o mal é pecado, maledicência é pecado. A gente diz que desvios morais são pecados e de fato são atos pecaminosos. Mas a essência do pecado, aquilo que diz o que é o pecado, é oposição a Deus. Portanto, pecado, todo pecado é uma manifestação de ódio a Deus, a vontade de Deus e a obra de Deus. É claro que com isso não quero dizer que alguém que peca, por exemplo, quando eu e você pecamos, a gente está vibrando em ódio, ai, como eu odeio a Deus. Não, mas eu quero dizer que qualquer expressão a Deus que não seja amor, é o contrário de amor. E o contrário de amor é o ódio. É o desagrado. É essa ação que desagrada a Deus. Portanto, os discípulos precisam saber, e nós também, que é justamente a pregação com a autoridade vinda do Evangelho, que desmascara o pecado antes dormente. Aquele pecado encoberto. Aquele pecado guardado, aquele pecado velado, que as pessoas não tinham tanto conhecimento assim. Mas a pregação na autoridade do Evangelho torna esse pecado indesculpável, porque ela traz esse pecado à tona, como, por exemplo,
quando você está limpando a sujeira escondida numa sala, num quarto, que está por trás de um móvel, debaixo do tapete, atrás de uma escrivaninha, quando você tira aquilo tudo, que você começa a fazer a limpeza, o que é que acontece? Aquela sujeira toda aparece e se torna mais visível. Ela antes estava lá, no mesmo lugar. Ela já existia, mas ela estava encoberta através dos móveis. Quando você faz essa limpeza, a sujeira que estava encoberta, ela aparece. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo que a presença dele, a presença da pregação dele, tornou os judeus pecadores. Mas, meus irmãos e irmãs, é possível que alguém justificasse o seu amor a Deus através do seu ódio zeloso a Cristo. Lembram de Paulo, o apóstolo Paulo, que antes era o fariseu Saulo? Lembram dele? Ele perseguia a igreja de Cristo em nome do amor a Deus. Ou seja, ele dizia que amava a Deus, mas ele não amava a Cristo. Né? Então é por conta disso que Cristo acrescenta o versículo 23. E o que é que nos diz o verso 23? Diz o seguinte: quem me odeia, odeia também a meu Pai. Vejam que Cristo faz questão de anunciar que o ódio a ele está ligado diretamente ao ódio ao seu Pai. Quem me odeia aí é uma ideia ativa e intensa de quem tem odiado, quem tem desagradado. Ou seja, quem tem odiado, desagradado a Cristo, automaticamente também faz isso ao seu Pai, a Deus Pai. Os judeus tinham o costume de pensar que podiam chamar Deus de Pai, João 8,41. Enquanto, ao mesmo tempo, criam que Jesus tinha demônio, João 8,44. A gente, inclusive, já estudou esse texto, onde no momento eles chamavam Deus de Pai, mas depois chamavam o unigênito de Deus de endemoniado. Ou, em outra situação, do próprio diabo, Beelzebul. Mas em vista do fato, outra coisa, eles alegavam que amavam o Pai, embora seja evidente que odiavam o Filho. João 15,18 a gente estudou semana passada. Então, em vista do fato de que o Pai e o Filho são um em essência, eles fazem parte desse, não fazem parte, porque isso, até para falar às vezes sobre a Trindade, a gente tem uma dificuldade no vocabulário, né? Eles não fazem parte porque eles não são partes de um todo. Eles são um todo e são partes ao mesmo tempo, né? Veja como isso é difícil. Mas em essência, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. No entanto, o Filho não é o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Então, essa atitude ao Filho, consequentemente, é uma atitude a Deus. E se Deus é Pai, esse ódio ao Filho também é um ódio ao Pai. Assim como também é um ódio ao Espírito. Uma pessoa pode imaginar que ama o Pai enquanto odeia o Filho, mas ela está se enganando. Quem odeia um tem de necessariamente odiar também o outro. Isso é válido também, meus irmãos e irmãs, com respeito à era e ao tempo presente. Os homens que zombam da expiação pelo sangue e rejeitam a morte vicária de Cristo não amam a Deus. Só ama a Deus, meus irmãos e irmãs, quem ama a Cristo e toda a sua obra. Assim como ninguém pode odiar a doutrina do Evangelho sem manifestar sua impiedade contra Deus. Ou seja, quem odeia, quem não aceita, quem tem aversão ao Evangelho, também tem aversão a Deus e manifesta a sua impiedade desobedecendo o Evangelho. Quem ama a Deus, ama necessariamente a seu Filho e a sua palavra. Aliás, há muitos que verbalmente professam algo diferente, pois embora o Evangelho lhes cause aversão, contudo, desejam ser considerados bons servos de Deus. Esta atitude, meus irmãos, é falsa, porque o desprezo por Deus se acha em oculto nesses corações. Ou seja, quem não ama a palavra de Deus, não ama a Cristo e não ama o Pai. É isso que Cristo está deixando claro.
E Jesus continua ampliando a ideia de que quanto mais conhecimento, mais indesculpáveis são os homens. Ou seja, quanto mais conhecimento os judeus tinham, mais indesculpáveis eles eram perante ao Senhor por causa do seu ódio. E Jesus deixa isso claro no versículo 24, que nos diz o seguinte: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Veja que Cristo enfatiza no final: tanto a mim como a meu Pai. Se eu não tivesse feito, mais uma vez, é aquela ideia de uma obra feita de uma vez por todas, ou seja, as obras de Cristo também permanecerão até o fim. Tudo que Cristo fez e faz são obras solidificadas, obras permanentes. É por isso, meus irmãos, que Jesus usa, inclusive, esse conceito de permanência, de solidez, de fundamento, quando ele diz que a casa que resiste aos temporais, às dificuldades da vida, não é a casa alicerçada na areia, mas é a casa alicerçada na rocha. Porque a rocha é Cristo, ele é a pedra angular. Então, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, e a ideia de obras aqui é aquela ideia de algo que acusa tanto a condição de Jesus como feitor das obras, mas também acusa a condição dos incrédulos, dos judeus que não acreditavam nas obras. E ele continua: quais nenhum outro fez, ou seja, ninguém fez o que Jesus fez. Ninguém fez. Pecado nenhum teriam. Mais uma vez, pecado aqui é a ideia de acusar a condição dos judeus e dos incrédulos. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiados. Ou seja, na medida que veem, odeiam. Quanto mais veem, mais odeiam. Quanto mais escutam, mais odeiam. Quanto mais contemplam, mais odeiam. E odeiam a quem? Jesus diz: tanto a mim como a meu Pai. Sob as palavras obras, ele inclui, segundo João Calvino, todas as provas que dera da sua glória divina. Pois por meio dos milagres e pelo poder do Espírito Santo, bem como por meio de outras demonstrações, Jesus claramente provou ser o Filho de Deus, de modo que nele foi claramente contemplada a majestade do Filho unigênito, como até mesmo Nicodemos, o fariseu, observou em João capítulo 3, verso 2. É óbvio que lá em João 3:2, Nicodemos não estava reconhecendo que Cristo era o Messias, o Salvador, o enviado de Deus. Mas Nicodemos, pelo menos, ante a incredulidade do seu grupo religioso, Nicodemos reconheceu que Cristo vinha da parte de Deus, porque ninguém fazia os sinais que Cristo fez. Cristo, então, é o próprio autor dos milagres. Cristo emprega seu nome nos milagres. Cristo diz para a gente orar em nome dele, para a gente impor as mãos sobre os enfermos, em nome dele, para a gente impor as mãos sobre os endemoniados, em nome dele, para a gente impor a mão sobre os mortos, em nome dele. Tudo que a gente faz, Cristo diz: façam em meu nome. Porque ele é o milagre. Ele, e a obra dele é o milagre que Deus manifesta na terra mesmo. Então a sua própria autoridade e o seu próprio poder estão contidos na operação que ele realizou quando esteve encarnado entre nós. Logo, meus irmãos, é indesculpável os judeus terem contemplado tamanha maravilha do Deus conosco, do Emmanuel, do próprio Deus encarnado, o homem vivendo entre eles, e eles negarem a Cristo, odiarem a Cristo. Por isso, ele conclui que seus inimigos não podem escapar por quaisquer subterfúgios ou argumentos ou desculpas a que porventura recorressem, visto que desprezavam o poder de Cristo, o qual evidentemente era plenamente divino. Eles negavam
algo sobrenatural diante dos seus olhos naturais. Sequer eram capazes de comparar a naturalidade das suas vidas com os atos sobrenaturais da vida de Cristo. E por isso, não lhes serviria a qualquer propósito dizer que se defrontavam com um homem meramente mortal. Ou seja, eles dizerem que Cristo era um homem, isso não serviria de desculpa para eles. Meus irmãos, pensem comigo. Pensem nas curas extraordinárias que Cristo fez. Eu fico pensando, nesse tempo de coronavírus, como parece que nós somos exatamente uma réplica daquele povo de Deus lá no deserto, que é uma mensagem que nós trabalhamos quarta e iremos continuar quarta-feira que vem, a crise pelos olhos da fé. Porque, meus irmãos, se Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Deus, operou maravilhas extraordinárias, curas impensadas, como, por exemplo, o coxo, o paralítico, o homem da mão mirrada, a mulher encurvada, e o cego Bartimeu, e tantas outras curas. E ele nos disse: estes sinais acompanharão aqueles que creem no meu nome. Meus irmãos, por que uma pandemia causa tanto temor em nossos corações? Com isso eu não estou dizendo que levianamente a gente vai sair aí dando a cara a tapa, tentando o nosso Deus, porque isso seria tentar o nosso Deus, mas também eu estou querendo afirmar que deve haver em nós a intrepidez, ousadia e a autoridade que vem do Evangelho, de orar, repreendendo essas enfermidades em nome de Jesus. Porque Elias era um homem sujeito às mesmas falhas como eu e você. E Elias orava e a chuva parava. E Elias orava e a chuva voltava. Nós temos muito o que aprender com esse Cristo de milagres. Mas pense também nas ressurreições que Cristo operou. Pense nos milagres físicos. Pense no poder de Cristo sobre a natureza. Disse os discípulos: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Pense no poder de Cristo sobre a natureza. Como negar atenção a estes sinais? Como achar que estes sinais são balela, são conversa humana, são formas de alienar? Como pensar assim? Meus irmãos e irmãs, esta passagem nos lembra de levarmos em conta atentamente as obras de Deus, nas quais, a exibir o seu poder, Ele quer que lhe prestemos aquela honra que é exclusivamente dele. Sabe o que Ele quer de nós nesse tempo, meus irmãos? Eu não tenho dúvida alguma do que eu vou lhes dizer. Ele quer que a gente se prostre ante a sua cruz, ante os seus pés. Para quê? Primeiramente, para pedir perdão da vida desleixada que a gente vinha levando, da vida que a igreja do Senhor vinha levando, uma igreja que estava muito parecida com a igreja de Laodiceia, que é politicamente correta, que não faz mal a ninguém, que não dá uma palavra contrária a ninguém, sabe, que quer ser amiga de todo mundo, que quer ter uma boa relação com todo mundo. Jesus está nos chamando desse tempo a ficar em casa, a ter tempo para orar. A gente tem desculpa para tudo. A gente só não pode dizer que não tem tempo para orar. A gente só não pode dizer que não tem tempo para ler a Bíblia. A gente só não pode dizer que não tem tempo para anunciar a palavra, porque agora a gente tem um dia em casa. Mesmo que você trabalhe em casa, como eu tenho trabalhado muito, nós temos tempo agora entre um trabalho e outro a anunciar a palavra, a se prostrar e orar, a meditar na Escritura, meus irmãos. Jesus também está nos ensinando nesse tempo a valorizar as coisas do reino. Quantas oportunidades você teve, meu irmão, minha irmã, de vivenciar experiências maravilhosas com o Senhor em vigília, em momentos de oração coletiva no domingo de manhã, em viagens missionárias, em trabalhos missionários na Beira Rio, mas por qualquer motivo você disse não. Eu tenho certeza que agora seu coração palpita como o meu, de desejo para voltarmos às nossas obras de ontem.
para podermos nos reencontrar, para podermos juntos orar presencialmente, para podermos juntos anunciar a palavra. Tenho certeza, meus irmãos, Jesus também está nos ensinando isso. Jesus está nos ensinando que as obras dele devem render honra e glória a ele. E render honra e glória a ele não é apenas ir em um culto dominical, cantar louvores, mas é dedicar e consagrar toda a nossa vida a ele, ao seu serviço e à sua vontade. É daí que se segue, meus irmãos, que todos quantos obscurecem os dons divinos, a operação divina, a glória de Deus, o poder de Deus, ou que desdenhosamente os ignoram, são maliciosos e ingratos para com Deus. No entanto, Jesus dá a razão desse ódio indesculpável. E a razão desse ódio indesculpável está no versículo 25, que diz o seguinte: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Meus irmãos, Jesus está dizendo aqui, na realidade, Jesus está citando aqui 2 salmos ou 2 versos de 2 salmos. Podemos citar aqui tanto um quanto o outro, mas eu vou citar em ordem cronológica no salmo. O primeiro salmo é o salmo 35, verso 19, que diz o seguinte: não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. E o segundo salmo que também traz essa mesma fala de Jesus é o salmo 69, verso 4, a sua parte inicial, onde diz: são mais que os cabelos de minha cabeça os que, sem razão, me odeiam. E Jesus cita o salmista mostra que Jesus está mostrando que através do ódio do povo, o ódio dos judeus, o ódio daquela geração na qual recebeu a visitação de Cristo, de que o ódio desse povo estava cumprindo o plano de redenção de Deus. Ou seja, o ódio dos homens estaria resultando na crucificação de Cristo, a fim de que a redenção fosse possível ao seu povo, que também fazia parte daquele povo odioso. Ou seja, no período de Cristo, tanto os apóstolos como os demais seguidores, nós temos ali no final dos evangelhos em torno de 500 pessoas seguindo a Cristo, os seguidores de Cristo também foram arrancados do meio do povo judeu, que era o povo que odiava a Cristo. No entanto, o decreto eterno que está se cumprindo da crucificação de Cristo, ele se dá de tal maneira que a culpa desse ódio dos homens não repousa em Cristo, mas repousa nos próprios homens. Segundo o Salmo 35, os inimigos são aqueles que amam esquecer os favores passados. E isso tem muito a calhar com o contexto de Jesus. Meus irmãos, imaginem quantos motivos os judeus tinham para, quando Jesus chegou, eles se prostrarem diante de Cristo, dizendo: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Quantos motivos! Mas é exatamente esse o contexto do Salmo. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Que eles estão odiando a Jesus porque esqueceram o que Deus e Jesus havia feito por eles. No Salmo 69, os inimigos são pessoas que não podem dar testemunho do fervoroso zelo que Davi manifesta pela causa de Jeová. E provavelmente a razão, meus irmãos, é porque eles odeiam Davi. E por odiar Davi, eles não podem testemunhar a favor de Davi. Certamente que em ambos os casos, o próprio salmista está sendo maltratado. Seus inimigos os estão odiando sem causa, sem motivo, sem razão. Da mesma forma, só que ainda muito mais, quando os inimigos de Cristo o rejeitaram. Apesar de todas as suas palavras de graça, apesar de todos os seus milagres, apesar de toda a sua demonstração de amor, eles estavam exalando ódio a Cristo, respirando ódio a Cristo, e isto sem causa.
Neste caso, qual deverá ser a atitude dos discípulos para com este mundo representado por judeus, que são desafiadores de Deus, que odeiam a Cristo, que perseguem a igreja do Senhor? Jesus Cristo também responde. Meus irmãos, é maravilhoso estudar a Bíblia dessa forma, porque você consegue, em alguma medida, captar o raciocínio de Cristo. Como Cristo raciocina na hora em que ele estava discursando para os seus discípulos, percebendo até mesmo quais seriam as reações possíveis dos seus discípulos quanto ao seu discurso. E é por isso que ele já responde como deveria ser a atitude dos discípulos perante tanto ódio. E essa resposta está no versículo 26, que ele nos diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quando, porém, vier, mais uma vez, é aquela ideia de que o Espírito Santo viria só uma vez e jamais precisaria voltar. É uma ação única e constante. Quando vier o Consolador, algumas versões, nós teremos também o Auxiliador, não apenas o Consolador, mas também o Auxiliador. Então, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, né? Isso, claro, eu enviarei, está no futuro, porque era no momento que Jesus estava falando, Pentecostes ainda viria, o derramamento do Espírito Santo ainda aconteceria. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vier, como eu já disse, porque ele seria derramado no dia de Pentecostes, Consolador, Auxiliador, porque o papel do Espírito Santo, meus irmãos, preste atenção. Lembram que a gente está num parêntese dado por Jesus? Capítulo 14, Jesus falou sobre o envio do Espírito Santo, o Consolador, o outro Consolador. Capítulo 16, Jesus vai falar sobre o papel do Espírito Santo. Capítulo 15, Jesus veio falando sobre o que nós somos diante de Deus. Ramos enxertados na videira para frutificar, para produzir frutos, para viver a verdade de Deus, sendo amigos de Deus, recebendo o ódio de Deus, mas o Espírito Santo continua sendo o nosso auxiliador por trás desse pano. É Ele que auxilia a nossa vida e a nossa missão. Preste atenção, olha para mim. Quanto menos do Espírito Santo, menos atos cristãos acontecerão em sua vida. Quanto mais o Espírito Santo em sua vida, mais a sua vida será repleta de atos cristãos. É verdade. Quanto mais do Espírito, mais de Deus. Quanto menos do Espírito, menos de Deus. Quanto mais do Espírito, mais auxílio, mais socorro, mais segurança, mais potência, mais ato. Quanto menos do Espírito, menos socorro, menos ajuda, menos auxílio, menos potência, menos obras, meus irmãos. Tudo isso depende do quanto nós nos relacionamos com o Espírito Santo, que foi enviado para ser o nosso auxiliador. Esse Espírito vem da parte do Pai, e claro, a gente já viu que em outro momento Jesus diz que vai enviar, agora ele diz que vem do Pai. Por quê? Porque Jesus e o Pai, então o plano do Pai é o plano do Filho, a obra do Pai é a obra do Filho, a vontade do Pai é a vontade do Filho. Esse Espírito é o Espírito da verdade. Imagine por quê? Porque ele testemunhará de Jesus Cristo, que é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o Logos de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é o Verbo encarnado. A intenção de Jesus é mostrar que o mundo se enfurecerá contra os discípulos. Inclusive, nessa fúria do mundo contra os discípulos, alguns escarnecerão os discípulos e outros
amaldiçoarão a doutrina dos discípulos. Quase que não sai. Ou seja, esse ódio do mundo aos discípulos e esse ódio do mundo a nós, a igreja do Senhor, poderá acontecer de duas formas: através de escarnecimento e através de maldições. De pessoas nos amaldiçoando a nossa doutrina, amaldiçoando a palavra de Deus, a verdade de Deus, a Sagrada Escritura, a sã doutrina dos apóstolos. E só para provar isso, eu quero dar um exemplo a vocês. No semestre passado, aonde vocês já sabem, eu ouvi a seguinte frase numa aula: era melhor que queimassem todas as Bíblias. Foi exatamente essa frase que eu ouvi numa sala de aula. Era melhor que queimassem todas as Bíblias. Porém, meus irmãos, ainda que queimassem todas as Bíblias, há uma lei moral dentro do homem que incomoda ele dia e noite. Dia e noite. Porque Deus colocou em nós o senso do certo e do errado. O senso do justo e do injusto. Nós sabemos isso. Porém, nenhum de seus ataques será tão violento, nenhum dos ataques dos perseguidores, dos odiosos da igreja e dos discípulos de Jesus serão tão violentos ao ponto de abalar a solidez de vossa fé. Quando? Quando o Espírito Santo vos for dado para estabelecer-vos por meio de seu testemunho, por meio do seu auxílio. Eu queria, meus irmãos, não está nem aqui no script, mas eu queria ler um texto bem conhecido com vocês. Atos capítulo 1. Um texto que normalmente a gente usa para culto de missões. Certamente você já ouviu uma pregação em Atos capítulo 1, versículo 8. Quero ler esse texto para vocês nessa perspectiva do Espírito Santo como aquele que vem nos auxiliar em toda a nossa vida cristã. Que foi que Lucas registrou? As palavras de Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse poder, esse dínamos, que desceria sobre os discípulos, que desce sobre a igreja, que permanece na igreja, ele tem o intuito não apenas de nos levar a testemunhar, mas também de nos sustentar em nossa vida cristã em meio às perseguições. Como eu falei semana passada, por que você acha, meu irmão, minha irmã, que um adolescente sob a mira de uma arma, diz ao seu pai: pai, não negue a Jesus, e deixe eu morrer em Cristo, porque eu também não negarei, e ele recebe um tiro e morre? Por que será? Porque ele é um crente forte? Não. É porque ele é um crente firmado em Cristo, entregue ao Espírito Santo, e naquele momento o Espírito Santo dá uma graça sobrenatural para ele resistir até mesmo à ameaça de morte e à própria morte por causa de Cristo. É o Espírito Santo, meus irmãos. É o Espírito Santo. É Ele quem nos auxilia em nossa caminhada. E de fato, quando o mundo ruge de todos os lados, nossa única proteção é que a verdade de Deus, selada pelo Espírito Santo em nossos corações, despreza e desafia tudo que está no mundo. Porque se estivesse sujeita às opiniões dos homens, nossa fé seria esmagada centenas de vezes em um só dia. Então, quando o mundo expressa, manifesta a sua rejeição, o seu ódio a Cristo e a nós como os discípulos, qual é a nossa segurança, meus irmãos? É que nós preferimos agradar a Deus do que agradar aos homens. Portanto, é o Espírito Santo quem nos ilumina para conhecermos as verdades de Deus. É o Espírito Santo que nos sustenta em momentos de repúdio do mundo. É Ele que nos sustenta para não cairmos em desespero por causa do ódio ou desprezo do mundo.
É Ele quem nos concede a gloriosa vitória da fé em permanecermos fiéis a Deus. E a gente poderia passar a noite toda aqui só dizendo o que Ele faz para nós, ou em nós, ou através de nós, para continuarmos vivendo a vida cristã. É o Espírito Santo, meu irmão amigo. Quanto você buscou do Espírito Santo nessa semana que passou? O quanto tem do Espírito Santo na sua agenda para a semana que começa hoje? O quanto tem? Quanto do seu dia de amanhã você vai dar ao Espírito Santo? Quanto do seu dia de terça você vai dedicar ao Espírito Santo? Não é amanhecer dizendo bom dia, Espírito Santo. Mas é amanhecer dizendo, eis-me aqui. Toma-me em tuas mãos. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo ao Senhor, porque vivendo em ti eu serei guiado para Cristo. E sendo guiado para Cristo, a verdade dele alimentará e governará a minha mente. E a minha vida manifestará mais de Cristo do que de mim. E assim eu serei fortalecido para viver e para vencer as intempéries da vida, as dificuldades da vida, as lutas da vida, porque eu estarei firmado na rocha, na pedra angular, de onde quem nela está jamais será abalado. Quanto dele haverá no seu dia de amanhã? E nessa obra, meus irmãos e irmãs, de testemunhar, o Espírito Santo emprega meios para esse testemunho, e é o que Jesus diz no verso: veja, meus irmãos, a beleza de Cristo. Jesus expõe o perigo. Por quê? Porque nós devemos estar nesse mundo alertas, sóbrios, conscientes do que está acontecendo e o que há de acontecer. Não é, meus irmãos? A Covid-19, a pandemia, é uma das diversas situações de juízo que virão sobre a terra. Acorde, igreja. Ela é uma das várias situações de juízo que virão sobre a terra. Então Jesus nos avisou para quê? Para que nesse momento estejamos preparados. Então, Jesus disse aos discípulos que o mundo haveria de persegui-los. Mas depois Jesus diz que enviaria o Espírito Santo para testemunhar dele neste mundo de perseguição. Mas a pergunta é, através de quem o Espírito Santo fará isso? E é a verdade contida no verso 27, no qual nós temos a seguinte fala de Jesus: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Meus irmãos e irmãs, a intenção de Cristo aqui é de dizer que o testemunho do Espírito não será para benefício pessoal dos apóstolos. Veja, os ensinamentos que o Espírito Santo tem nos dado. E, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Para a honra e glória do Senhor, para o louvor do seu santo e eterno nome, exclusivamente dele, Deus, através do Espírito, tem nos cercado com pérolas celestiais. Palavras vindas do céu, atravessando corações de homens e mulheres inaptas para ela, com o intuito de nos alimentar com o maná que vem do céu. Ele tem dado porções extraordinariamente abençoadas do seu conhecimento para nos tornar conhecedores dele, da sua verdade e operosos praticantes. Então Jesus está dizendo isso aos discípulos, que o Espírito testemunhará dele, da verdade, para que os discípulos percebam que verdade não é o tipo de coisa que você guarda para você. Verdade é o tipo de coisa que você não desfruta somente para si. Mas verdade é o tipo de coisa que você manifesta, que você torna visível, que você anuncia, que você proclama em tempo e fora de tempo,
Portanto, Jesus está ensinando que o Espírito Santo viria para fortalecer a igreja no meio das crises, das perseguições, dos ódios deste mundo, para que a igreja seja um testemunho amplamente difundido da sua verdade. Jesus está dizendo que a igreja seria um órgão de fala do Espírito Santo. É como se Jesus estivesse dizendo que a igreja seria de fato os lábios do Espírito Santo, por meio do qual o Espírito Santo, que é Espírito, não é carne, usasse a boca e a mente da igreja para anunciar a verdade de Cristo. Meus irmãos, deixa eu dizer de novo a vocês. Eu acho que o que eu vou dizer agora já é a terceira vez que eu digo. Talvez a terceira ou a quarta, mas eu quero dizer de novo. E enquanto eu ver isso acontecendo, eu vou repetir a mesma fala. Quer você atente ou não. Use as suas redes sociais, meu querido, minha querida, para anunciar a palavra de Cristo nesse momento de crise. Saia dessa besteira de ficar discutindo política na rede social. Saia dessa besteira, dessa asneira, me desculpe as expressões, de ficar reproduzindo áudio, vídeo do Corona-19 ali, acolá, de como morreu gente ali, de como morreu aqui. Nós já temos informações suficientes sobre isso. E se você quiser informar, poste uma mensagem do Ministério da Saúde, poste um vídeo de maneta, pronto. Mas use, aproveite a oportunidade. Deus está visitando a sua igreja com uma oportunidade imperdível de testemunhar o Evangelho aos aflitos. Com certeza, na sua casa, na sua vizinhança, na sua parentela, na sua família, tem alguém vivendo em profunda aflição. E não é a hora de você dizer a ela que o Covid mata jovem, mata velho, mata criança, mata bebê. Tem matado, é verdade, mas é hora de você dizer que a despeito daquilo que pode matar o seu corpo, tem alguém que não permite essa coisa matar a sua alma, a sua vida eterna. E essa pessoa é Cristo Jesus. Raquel trouxe um relato ontem de que, sabe o que as pessoas estão procurando nas farmácias em Camaragibe? Antidepressivos, ansiolíticos, remédios para dormir, diazepam e os amigos dele. Por quê, gente? Porque as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão desesperançadas. As pessoas estão em crise, em colapso mental, meus irmãos e irmãs. E é hora de nós trazermos uma palavra de que Cristo concede a paz que excede a todo entendimento humano para aqueles que nele confiam, repousam e descansam nele e põem nele a sua fé e a sua esperança. Meus irmãos, é hora de nós aproveitarmos a visitação do Senhor. Aproveitemos a visitação do Senhor. Busque ao Senhor na sua casa. Ore ao Senhor. Clame ao Senhor. Fale do Senhor. Fale para a sua família. Ponha nas redes sociais. Preencha. Sabe? Sature os seus canais virtuais de Cristo, da sua mensagem. Foi para isso que o Espírito Santo veio. E neste caso, a obra do Espírito Santo também é a nossa obra. Se o Pai tem a mesma obra, se o Filho tem a mesma obra que o Pai, se o Espírito tem a mesma obra do Filho, qual é a obra da Igreja do Senhor? É a obra do Pai, que é a obra do Filho, que é a obra do Espírito. É claro, meus irmãos, que nós não faremos tudo que o Espírito faz. Nós não regeneramos, nós não temos o poder de confortar e consolar como Ele, nós não temos o poder de orar. Até oramos, ajudamos os outros em orações, mas não temos o poder de assumir a intercessão de alguém no momento de fraqueza. Enfim, nós não temos o poder de distribuir dons à igreja. Tem uma série de coisas que nós não podemos fazer que o Espírito Santo faz.
Mas a obra de testemunhar da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, essa obra é nossa. Ele nos usa como os seus lábios. Mesmo que nós recebamos em troca desse trabalho o ódio do mundo. O auxílio do Espírito Santo, a certeza da verdade divina e o amor entre os irmãos é o suporte necessário para continuarmos nossa missão no mundo. De que nós precisamos para cumprir o nosso papel nesse mundo? Repito, o auxílio do Espírito Santo, isso Jesus já nos deu. A certeza da verdade divina, o Espírito Santo tem produzido isso em nossos corações. E o amor entre os irmãos, precisamos melhorar bastante nisso. Aproveito para mais uma vez exortar os irmãos a entrar em contato uns com os outros. Não se restringe ao WhatsApp. Hoje, a maioria dos planos que dão uma internet dão vários minutos para você ligar. Ligue para uma pessoa. Pegue um dia na sua agenda. Ligue para 3 pessoas, 4 da congregação. Fale uns com os outros. Liguem uns para os outros. Encorajem uns aos outros. É momento da gente encorajar uns aos outros também. E tudo isso é suporte necessário para continuarmos a nossa missão no mundo. Meus irmãos, para concluir, que lições nós aprendemos hoje? Primeira lição: devemos anunciar tanto Cristo quanto a sua palavra para evidenciar o pecado e apresentar a salvação. O teor da mensagem que devemos pregar é uma mensagem que primeiro anuncia o perigo, mas depois anuncia a salvação, o Salvador. Porque do contrário, meus irmãos, se a primeira mensagem for a de amor, for a de consolo, essa mensagem perderá o seu efeito. Pois, se eu sei que Ele me ama, tá, que coisa boa. Mas Ele não é necessário. Quando você anuncia o perigo, você torna Cristo e a sua salvação necessária para o pecador. Então, que anunciemos primeiro o perigo, sem deixar de anunciar depois a gloriosa salvação de Cristo Jesus. Segunda lição que nós tiramos hoje, meus irmãos e irmãs, é que Cristo deve ser o centro da nossa mensagem. Centro da mensagem, o centro do culto, o centro das músicas, o centro da vida, o centro da fala, o centro da nossa ideologia, o centro da nossa filosofia, o centro da nossa mente, o centro da nossa casa, o centro do nosso casamento, o centro da educação dos nossos filhos, o centro do nosso caminhar, da nossa conduta neste mundo, deve ser sempre Cristo. Antes de avaliar ações, palavras, falas, devemos olhar para isso tendo Cristo como centro. Cristo deve ser o centro. Terceira lição, meus irmãos, que nós tiramos aqui, nessa mensagem de hoje, é que assim como o ódio trouxe a salvação na crucificação de Cristo, o ódio trará salvação no retorno de Cristo. Meus irmãos, tem uma coisa na promessa de Cristo, lá no sermão profético, que no primeiro dia que eu li, eu guardei aquilo de pronto no meu coração e aquilo tem marcado o meu olhar para o horizonte à minha frente. Um horizonte até certo ponto desconhecido, mas em alguma medida conhecido. Que é o que Jesus diz em Mateus 24. No versículo 28. Quando Jesus diz o seguinte: logo em seguida, verso 28, perdão. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E o verso 52 ele diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que é que Jesus está dizendo, meus irmãos, aos discípulos e a nós? Jesus está dizendo que os últimos momentos antes do retorno dele
será um momento de intensa imoralidade. Será um momento de uma perversão quase que plena. Uma perversão que avançará a humanidade, os corações, a prática, os atos, de forma que o errado será certo, o certo será errado. É isso que Jesus está dizendo. Então veja, da mesma forma que Jesus, no momento da crucificação, em que ele trouxe salvação ao mundo, foi um momento em que o ódio foi evidenciado. É justamente o que a gente está estudando. O ódio foi evidenciado. O ódio foi mostrado como nunca havia sido mostrado. Também será assim na vinda do Filho do Homem, meus irmãos. A vinda do Filho do Homem será marcada por um ambiente hostil, odioso, de rejeição a Cristo e a sua verdade. Portanto, eu não me surpreendo quando eu ouço falas como aquela: era melhor que a gente queimasse todas as Bíblias, porque Jesus disse que isso vai acontecer. Eu não me surpreendo pessoas que pegam uma literatura e um texto e rasgam com raiva e jogam fora. Eu não me surpreendo com pessoas que, ao ouvir alguém pregando, esbofeteiam o pregador, o pastor que está anunciando aquela palavra. Eu não me surpreendo com pessoas que zombam. E olha, não se surpreendam, porque Jesus disse que a sua vida será marcada por um ambiente assim. Mas veja que mensagem de esperança no meio da angústia, da tribulação. É exatamente quando o mundo estiver assim que Jesus estará voltando. Aleluia! Que consolo maravilhoso, meus irmãos. Saber que mesmo perseguidos, odiados pelo mundo, Cristo estará à porta para nos buscar, enviará os seus anjos para redimir finalmente, plenamente toda a sua igreja, e nós estaremos nos ares, na eternidade, com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia, irmãos. E quarta e última lição para nós nessa noite. Se o Espírito Santo veio para falar de Jesus e habita em nós, nós devemos ser seus lábios. Não há outra possibilidade, irmãos. Se Ele está em você, Ele vai extravasar a palavra de Deus através de você. Através da sua boca, através da sua mão, através dos seus pés, através do seu coração, através da sua mente. Se deixe ser guiado, se deixe ser saturada pelo Espírito Santo. Ponha-se aos seus pés agora mesmo, onde você estiver. Onde você estiver. Se você estiver na sala da sua casa, no terraço, na varanda, no quarto, na cozinha, ou em qualquer outro lugar, sei lá onde você está. Eu não sei quem vai ver essa live depois, quem vai ouvir essa mensagem, esteja onde estiver agora mesmo, se curve diante dele, se entregue a ele e diga: Espírito Santo, usa-me para a glória do Pai. Usa-me para o louvor do teu nome. Faz em mim aquilo que somente o Senhor pode fazer e me capacita para fazer aquilo que eu posso e devo fazer. Ah, meu irmão e minha irmã, será que você ainda tem dúvida de quanto o Espírito Santo, de quanto Cristo quer te envolver na vida dele, na vida do seu reino, na obra do seu reino? Ah, meu irmão e minha irmã, como eu gostaria de estar aí perante você agora, para poder sacudir você, para que você entendesse o que é que o Espírito Santo, o que é que Cristo quer da nossa vida nesse tempo. O Brasil nunca viveu um avivamento espiritual. Temos momentos históricos de renovação espiritual.
mas nós não temos historicamente um tempo de avivamento no Brasil. Temos vários relatos disso em outros lugares. Mas, meus irmãos, é possível, preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer. É possível que esse certo cativeiro que a igreja está vivendo agora, que esse momento de juízo de Deus, e quando Deus julga primeiro o seu povo, depois os ímpios, é possível que Deus esteja nos preparando para receber uma visitação sobrenatural e incomum dele a nós. Se você olhar na Escritura, todas as vezes que Deus visitou o seu povo com avivamento, ele aconteceu depois de um momento de juízo, depois de um momento de cativeiro. Foi assim com o povo de Judá, que foi cativo na Babilônia 70 anos. E no final de 70 anos, Deus trouxe seu povo de volta para Jerusalém. E ali em Jerusalém, através de Zacarias, Malaquias, Ageu, Neemias e Esdras, Deus promoveu um avivamento extraordinário em seu povo, de forma que em Neemias 8 nós temos o povo ouvindo durante 6 horas no sol escaldante do deserto, de pé, a palavra de Deus. O povo que antes rejeitava a palavra de Deus. Quem sabe, meus irmãos, Deus está nos moldando, se preparando para vir com a visitação do Senhor aos nossos corações. Tomara que eu esteja certo. Tomara que eu esteja falando pela boca do Senhor e não pela boca do homem. E que Deus nos visite. Mas você que está nos ouvindo, nos vendo nessa live, ou nos verá, que ainda não conhece a Cristo, chamo você nessa noite para você entregar sua vida a Jesus. Porque você está ouvindo o testemunho da palavra de Deus através do Espírito Santo. E que Ele transforme seu coração aí onde você está, para que haja fé em você e você conheça a Cristo como você nunca conheceu antes. Ele morreu na cruz para te salvar e para te dar vida e vida em abundância. Deus nos abençoe e aplique o Senhor essa palavra ao nosso coração.